sobre nós, para que a tua palavra nos nutra. Escravo de traição, Senhor, escravo de rejeição, de dor, Senhor, escravo de vícios, Pai, de enganação, em nome de Jesus, Pai, hoje nós queremos remir no teu altar, para que possamos, Senhor, viver a plenitude da tua, Senhor, do teu reino, da tua glória, em nome de Jesus, Pai. Vai entrando neste lugar, vai acolhendo, Senhor, cada oração, escuta cada coração, Pai, e molda, Senhor, eles mediante, Senhor, aquele teu mover, aquilo, Senhor, que tu preparou na noite de hoje, para que estivéssemos aqui, Senhor, e recebêssemos a boa nova. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti. Hoje nós queremos viver uma noite diferente, uma noite, Senhor, que é sobre Ti, a noite que Tu farás milagres, a noite, Senhor, que Tu virás, Senhor, com provisão, com profecias, com declarações, Senhor, arrebatadoras sobre a nossa vida. Então eu te peço, Senhor, que cada pessoa que pisar neste altar seja usada por Ti, seja Tua boca, seja os Teus olhos, seja o Teu ouvido, Senhor, e acima de tudo, Senhor, seja o Teu poder, o Teu governo aqui nessa terra. Liberta, Senhor, cura, Senhor, faça justiça, Senhor, posiciona homens e mulheres, dando coragem, Senhor, fazendo deles sendo fortalezas, sendo bons pais, bons maridos. Age, Senhor, tem total liberdade neste lugar. Nós queremos viver mais de Ti, nós queremos ser limpos dos nossos pecados, nós queremos ser remidos, Senhor, com a Tua cura, com a Tua liberdade, com a Tua unção. Transforma, Senhor, a cada vida que entrar na noite de hoje neste lugar, que elas possam ser arrebatadas pelo Teu reino, que elas possam sentir a Tua presença e o Teu governo, a Tua autoridade, acima de tudo, Senhor, seja a legalidade que nós procurávamos até hoje. Pai, nós queremos mais, Pai, ainda tem pessoas, Senhor, que nos escutam, Senhor, em casa, e que não tem coragem de pisar aqui, porque tem medo, Senhor, do sobrenatural, da Tua fortaleza. Então eu clamo por essas vidas, Pai, para que elas tenham coragem, para que elas tenham fé, mesmo com a fé pequena, mas que elas venham, que elas se sintam amadas, colhidas, que elas sejam curadas e elas possam curar. Pai, é a Tua unção, é o Teu bálsamo do renovo, é a Tua cura, é a Tua intercessão. Pai, no noite de hoje, Pai, eu quero declarar um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de celeiros cheios, um tempo de provisão, um tempo, Senhor, que empresários, Senhor, serão alargados a sua visão, e que o sobrenatural da sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, celeiros cheios, dívidas pagas, Senhor, em nome de Jesus, empresas sendo fortalecidas e crescidas, Pai, casamentos renovados, em nome de Jesus, vícios sendo quebrados, em nome de Jesus. Pai, vai fazendo o Teu sobrenatural, vai movendo, Senhor, o coração de cada pessoa que esteja aqui, que já possa sentir a Tua presença. E quem está em casa, venha, sinta o poder do sobrenatural do Senhor, porque Tu tens pedido e o Senhor está dizendo assim: eis-me aqui, eu quero uma aliança contigo, eu quero fazer tudo novo, eu quero fazer que Tu viva o meu sobrenatural, sobre o meu poder e a minha glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a fé, Rafa, Elohim.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adoradores, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Suas vozes cantam. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Para encerrar, solte a tua voz. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei Glória a Deus. Vamos dar uma forte. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo essa atmosfera sobrenatural, Senhor. Aleluia. É constrangedor a presença do Pai. Glória a Eu Deus. não sei se vocês conseguem sentir, mas se ainda não conseguiram sentir, eu convido vocês. Se entreguem mais. Vocês vieram até aqui. Foi custoso chegar aqui. Eu sei que cada um quanto lutou para estar aqui na noite de hoje. Então eu quero dizer para você assim, ó, ei, agora é a hora. Glória a O Senhor te escutou e de escolta Ele te trouxe até aqui. Aleluia. Para que você fosse agraciado pela glória do Espírito Santo. Então hoje a noite é tua. Esse ambiente já foi preparado muito antes de você chegar até aqui. Amém? Amém. Então, se preocupe, Senhor. Quebranta o meu
acertam ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me E usa, sonda-me, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. É ou não é? Amém. Quem consegue sentir a presença do Senhor neste lugar? Amém. Amém. Fica cheio da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem quer se encher do Espírito Santo? Glória a Deus. Eu declaro, se você ainda não está cheio da presença dele, hoje vai ser uma noite sobrenatural. O Senhor vai ativar dentro de você dons e talentos. Vai ativar dentro de você a presença dele. Que tanto você dizia assim, eu preciso ver para crer. Então hoje você vai ver. Vai ver testemunhos do que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. E se você ainda não viveu o sobrenatural, eu quero te mostrar. Se você for entregue, estiver disponível, estiver suscetível à palavra, à presença, o Senhor está dizendo assim, ó, essa noite é uma noite que eu farei aliança com você, que eu tirarei as trevas da sua vida e porei a luz, darei o caminho, darei a minha disposição para te ouvir, para te acolher e transformar tudo que a tua boca me pedir. Então eu quero que na noite de hoje não feche a tua boca, porque até o burro de Balaão falou. Um dia quiseram me calar, falaram que eu tinha que ter uma pessoa para botar um cabresto em mim, porque eu queria mais e mais e mais do Senhor. E aquela voz do Senhor veio no meu ouvido e falou assim: ei filha, não cala-te, porque até o burro de Balaão falou. Ei, você vai ser boca de cura, você vai ser boca de libertação, você vai ser boca de provisão, você vai ser boca de talento. Então não cala-te. Na noite de hoje, comece a usar a tua boca para clamar e declarar ao Senhor tudo aquilo que você quer viver para você, com você e para o outro. Amém? Amém. Eu quero te convidar neste momento para mais um louvor.
Um louvor que a gente não ensaiou. Mas agora eu sei que o Senhor está aqui no nosso ministério de louvor. E é uma música que vocês gostam muito de cantar. E eu quero deixar. Porque eu quero ser que o Senhor vai usar. A gente não ensaiou. Mas o teu coração alinhado com o Senhor vai trazer agora um louvor antes de nós começarmos a ministração. Deixa Deus te usar. Prestem atenção no que o Senhor é capaz de fazer quando a gente está disponível e suscetível a Ele. Amém? Amém. Amém. Você precisa criar esse amor porque ela te machucou muito. Comece a dizer: eu te amo. Você vai ver o quanto é curador, o quanto isso se expande e é um medicamento que a gente não tem noção. Eu voltei para casa naquela semana e quando meu pai faleceu eu não estava com ele. Mas por mais que eu não estivesse com ele, o medicamento do eu te amo estava tão grande dentro de mim que eu sabia que ele faleceu, mas com a certeza que ele tinha alguém que amava ele. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar na noite de hoje o pastor Vitor para fazer a abertura para nós. É uma noite cheia de revelação, porque nós tivemos no final de semana anterior um final de semana regado de milagres, regado de libertação. Glória a Deus. Nós tivemos o retiro do Lifetime. Quem aqui foi no retiro já do Lifetime? Dani, Bruno, Vera, é isso aí. Várias pessoas já foram. E pessoas que não foram, eu vou declarar que agora em dezembro, 5, 6 e 7, nenhuma também foi. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de viver o sobrenatural. Eu vou declarar que vocês vão ter essa semente no altar do Senhor, de estarem no Lifetime, que é um retiro maravilhoso. E hoje nós vamos ter testemunho aqui, vamos ou não vamos? Vamos ter testemunhos. Porque o Senhor operou nesse final de semana. Nós dormimos uma noite, 1h30. Nós fomos operar, nós servimos. Enquanto as pessoas estavam lá, passando pelo seu processo de cura, nós primeiro fomos curados no ano passado, no retiro. E esse ano o Senhor nos sustentou para que nós pudéssemos ser cura para o outro. Então nós ficamos na intercessão, ficamos na oração, ficamos a servir para o Senhor. E assim como eu ministrei na semana passada, os discípulos que fizeram um milagre com a sua mão, reteram esse milagre, voltaram cada um com o seu cesto cheio. E nós voltamos com o nosso cesto cheio. Voltamos com o milagre também para contar. Que hoje não vai dar tempo, porque nós temos vários milagres para contar. Mas na semana que vem, em nome de Jesus, nós temos um milagre para contar para vocês. Um milagre que somente Deus poderia fazer esse milagre na nossa vida. Amém? Pastor Vitor, deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira. Boa noite, pessoal. Glória a Deus.
Achei que o povo estava dormindo. Que bom que vocês estão acordados, gente. Boa noite. Isso, Janete, vamos refletir. Que a palavra de Deus possa refletir no coração de cada um de nós, né? Hoje eu e a Fabrícia, a gente não perde a oportunidade de dizer o quanto a gente se ama. Entre nós, entre os nossos filhos, porque como ela falou, a gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade que nós vamos ter de dizer eu te amo para alguém. Então, meus irmãos, não percam a oportunidade de reafirmar o amor que vocês têm por alguém, seja pelo marido, namorado, pelo pai, pela mãe, sabe? Porque a vida é um sopro, né? Hoje nós estamos aqui, podemos estar brigados com alguém, podemos estar meio bicados em casa e a gente não fala eu te amo e aquela era a nossa última oportunidade. Então vamos dizer mais o quanto nós amamos as pessoas, o mundo precisa disso. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, meus amados, sobre Jesus e sua personalidade. Eu sou apaixonado por falar de Jesus e como Ele nos traz sabedoria no seu modo de agir, no seu modo de ver as coisas, né? E Jesus, Ele lidava muito sabiamente com as nossas várias facetas, né? Porque nós somos aquilo que nós mais alimentamos, né? Então, se nós alimentamos o nosso lado escuro, nós somos mais treva. Se nós alimentamos o nosso lado bom, nós somos mais luz, né? Só que existem momentos em que a gente precisa ser um cordeiro e momentos que precisamos ser um leão. E Jesus, com toda a sabedoria do mundo, Ele trazia isso para nós, né? Se nós formos em Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 5 e 6, que diz o seguinte: E disse aos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro, como havendo sido morto. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes Jesus teve que se vestir com a personalidade do cordeiro. Quando ele foi crucificado, se ele fosse à cruz rugindo como um leão, ele seria fraco, porque ele não estaria vivendo o propósito principal da vida dele até nós, que era ser o Cordeiro de Deus, que era levar consigo todos os pecados que nós tínhamos. Ele estaria sendo um prepotente até em dizer: não, eu não aceito o destino que o meu pai traçou para mim. Então naquele momento ele se vestiu de cordeiro para poder levar todos os nossos pecados na cruz. Mas depois, quando ele ressuscitou, como diz na palavra, né, o leão da tribo de Judá, quando ele ressuscitou com toda a glória do Pai, ele não podia vir na pele de cordeiro, se lamuriando pela crucificação, pelo que foi feito com ele, por tudo que ele passou, não. Ele tinha que vir como um leão da tribo de Judá, com autoridade, para que pudesse trazer o Espírito Santo para dentro de nós, dizendo: Ei, livrei vocês de todos os pecados. O Espírito Santo agora mora em vocês. Vocês têm o Espírito Santo com vocês. Então alimentem o seu espírito. Porque hoje o nosso maior problema é saber o momento em que temos que ser na nossa vida cordeiros. E escutarmos e sermos orientados em dizer: ei, aquieta o coração. Deus está no controle. Ele sabe o momento certo. Ele sabe da tua luta. Ele só quer a tua obediência. Seja um cordeiro de Deus. Tenha um coração aquebrantado no Senhor. E Ele vai te honrar. E Ele vai trabalhar na sua vida. E Ele vai mostrar que você tem um propósito que já estava escrito quando você veio. Porque o nosso propósito nasce antes da gente. Mas a gente pode seguir ou não o nosso propósito. Para isso nós temos que ver essa linha que é muito tênue. E também tem aquele momento que Deus nos prepara, naquele tempo que fomos como um cordeiro, escutamos o ensinamento, vivemos a palavra, e Ele nos prepara para nos tornarmos um leão, e brigarmos e defendermos os nossos propósitos, o que viemos para cá, por que estamos aqui,
propósito. No momento que nós estamos prontos, nós temos que trazer o nosso leão para fora. Mas com muita sabedoria, irmão. Com muita propriedade. Porque o leão é uma fera. É verdade. E se ele não tiver bem alicerçado na palavra, com o Espírito Santo vivo, para poder entender onde devemos agir, a gente pode machucar o nosso irmão. Porque muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso amigo, ele quer que sejamos apenas um cordeiro, que ouvimos ele, que demos um colo para ele, que acolhemos a dor dele. Mas nesse momento nós julgamos como um leão, nós condenamos como um leão. Nós não temos a sensibilidade para ser aquele cordeiro que apazigua, que traz conforto, que traz ternura. E naquele momento a gente não está ali para julgar, a gente está ali para consolar, como um consolador. Mas tem a hora que nós temos que defender aquele irmão, porque o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, ele não passa a mão na cabeça. Ele também sabe a hora de dizer: ei, você está errado. Ei, venha para cá, venha para perto de mim, anda comigo, te afasta dos estrangeiros. Eles não têm os mesmos princípios que vocês. Ele não está andando no caminho que você deve andar. Você tem que andar com Jesus. Aleluia. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus, glória a Deus. Amém, igreja. Meus irmãos, saibam ser um cordeiro de Deus e saibam rugir como um leão, para defender os nossos ensinamentos, para defender a palavra, para trazer mais almas para o reino do Senhor, para que nós possamos transbordar tudo que tem de melhor em nós para os nossos irmãos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado. Fá. Uma salva de palmas, por favor. Esse Deus que me tira pessoas improváveis, onde a gente nem pode imaginar, e transforma. Há tempos atrás, nunca que ele estaria aqui, com o microfone na mão, sendo servo do Senhor. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque eu não fui o cordeiro do Senhor. Eu fui o leão o tempo inteiro. Eu não tive sabedoria por muito tempo. Eu tomei o lugar dele. Somente quando eu tive conhecimento da palavra e pude me colocar no meu lugar de mulher, foi que ele conseguiu ser o varão dessa casa. Eu quero chamar aqui hoje. O Senhor, Ele nos dá sabedoria e vai da gente fazer o que a gente tem entendimento. Eu costumo dizer que conhecimento só é conhecimento quando a gente passa para frente, senão ele vira só uma informação que não serve para nada. E o Senhor tocou no meu coração essa semana, quando eu cuidava do meu corpo físico que carrega o Espírito Santo de Deus, que é o teu templo sagrado. Amém. E eu olhava para uma pessoa que estava ali, lapidando esse templo sagrado do Espírito Santo, e o Senhor falava assim, ó: deixa Deus usar essa mulher em meu nome. Deixa Deus, me deixa lapidar ela para mais mulheres. Eu olhava para ela e eu não sabia como colocar isso. Mas chegou uma hora que eu cheguei e falei assim, ó: deixa Deus te usar. No próximo culto você vai trazer uma palavra, tá? Ela assim: ai pastora, já tá dando calor, não sei falar isso não. Eu digo: mas não é você que vai falar, filho, é o Espírito Santo. Deus quer te usar, porque você já é um canal de bênção para várias mulheres. E o Senhor quer te mostrar o quanto você é fortaleza, porque você ainda não se percebeu. Então eu quero que vocês agora... Era fantasma, né? E aí, um corajoso e curioso, Pedro. E eu vejo isso, antes de continuar, né, nessa parte do versículo, eu coloco nós, né, o quanto a gente é curioso na palavra, né, nas nossas áreas da nossa vida, aquilo que a gente precisa aprimorar, seja
melhorar na vida de outras pessoas. Eu sempre falo que a gente é o canal, né? A gente melhora para ajudar também outras pessoas. E aí, Pedro, e o quanto que a gente tem medo de muitas coisas, até mesmo de estar aqui no palco hoje falando da palavra. Eu tive que tirar aqui força, ser corajosa e curiosa na palavra, para trazer para vocês. Aí Pedro pergunta, né? Eu vou falar um pouco do versículo para que vocês possam estar recordando. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Pedro tomou coragem. Quantos momentos na nossa vida, qualquer área da nossa vida, que muitas vezes a gente tem que dar um passo para Deus colocar o nosso chão, né? A gente não vê às vezes, muitas vezes. Eu sempre falo isso para as alunas, quando a gente tem um objetivo, seja qual for, a gente tem que dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente tem o medo, né? Porque a gente não vê o chão. Jesus estava ali, ele teve que confiar. Só que tinha mais discípulos lá dentro do barco, mas apenas um foi corajoso e curioso. Vai tu, Pedro, né? Se for Jesus, né? Muitas vezes a gente acaba, muitas vezes ficando, né? Perdendo algum tipo de oportunidade, até mesmo no trabalho, às vezes deixando um casamento. Amém, eu vou deixar assim, sabe? Vou deixar, meu marido é que tem que dar o primeiro passo, deixando um orgulho, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar o nosso passo de confiança. E Jesus vai se encarregando do resto. Onde ele fala, só disse isso: venha. Ele só falou isso para Pedro: venha. Eu teria medo também, respondeu ele, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Só que daí o mar estava muito agitado, tinha ventos, e assim como a nossa vida, né? Não é uma linha reta. Eu sempre falo, é igual ao exercício. Quando a gente tem um objetivo, seja, né, eu trabalho com as alunas voltado para o treinamento esportivo, voltado para o treinamento feminino, e eu digo que o exercício, a busca pelo condicionamento físico, ganho de força, até mesmo emagrecimento, até busca pela saúde, porque o principal é a saúde. Só que muitas vezes a gente vai pela dor, porque é o primeiro passo, é algo que está incomodando, né? Algo que está incomodando, que você se olha, às vezes já perdeu aquele autoestima. Eu sempre falo para elas, às vezes não tem mais nem vontade de sair com o marido, ou até mesmo brincar com os filhos, não tem mais energia, mas não percebe que às vezes está ali naquele ciclo, né? Ali entregue, né? No medo, na angústia, meio daquele passo de mudança, né? Porque a gente tem dois caminhos, né? O desconforto, eu sempre falo, né? O desconforto da mudança, ou até mesmo o desconforto de permanecer parado. Só que Pedro foi lá, ele não ficou paralisado. Ele foi, mesmo com medo, não sabendo, né, o que podia acontecer. Ele foi sobre as águas e ele foi em ventos, com ventos. E aí o que acontece? Começou a ter medo, Pedro. E ele começou a afundar. E aí o que aconteceu? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quantas vezes a gente duvida, né? A gente dá o passo e... Só que vai vir os obstáculos. A vida é isso. Todos os dias a gente se prepara. Qual o problema que eu vou ter hoje? Mas a gente estava falando, né, com a Fabrícia, né, a forma como nunca vou ter problemas, nunca vou ter
né, desconforto. Não, mas como eu lido com elas. E quando a gente trabalha, quando eu trabalho com as minhas alunas, expressão do corpo, eu trabalho muito isso, porque o corpo pode estar forte, só que o espírito tem que ser aumentado. A nossa mente precisa estar em conhecimento, em busca, para que a gente possa ter clareza naquilo que a gente quer para a nossa vida. E até um ponto, muito tempo, eu perguntava assim: Senhor, qual é o meu propósito? Tinha algo dentro que ardia dentro de mim, porque que sempre eu levava, né, falando de Jesus, trabalhando o corpo, né? E é isso que eu quero hoje para vocês. Que vocês tenham um propósito, cada um de vocês, nós temos. Que a gente possa sair daqui encorajados. O medo a gente vai ter. O medo a gente vai ter, né? Eu até tenho uma frase onde eu falo, né, que o medo ele tem que ser confrontado, né? Coragem não é a ausência do medo, né? Essa frase fica muito forte. Coragem é avançar quando o medo ainda está presente. Então, mesmo com medo, em frente. Se você sentiu no coração que é Jesus falando, frente. Pode ser que lá na frente, às vezes a gente venha falhar, né? Às vezes você tomou uma decisão, você venha falhar, mas não significa que está tudo perdido. A gente pode dar uns passos para trás, sentir o coração de novo, conversa com Jesus. Sabe, eu digo, como eu disse, Bruno, rever a rota, né? Sabe, liga o GPS novamente e recalcula a rota. Obrigada, filho. Recalcula a rota. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. E muitas vezes eu e o Bruno, meu marido, tivemos que fazer isso. E não significa que ainda não vamos ter que fazer, né? Mas sempre com o nosso coração em Jesus, eu quero encorajar vocês. Sem medo hoje, mais coragem, dê um passo de mudança, tá? Viu o que Deus faz? Glória para vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ela nem se percebeu, mas antes dela curar o corpo, ela tratar a casa do Espírito Santo, o Senhor primeiro cura a alma dessas alunas. Glória a Deus. E foi por isso que eu chamei ela aqui hoje, porque muitas vezes ela ainda está se perguntando: Senhor, qual é o meu propósito? Por que o meu negócio ainda não deu certo? Por que o negócio não vai para frente? Então o Senhor está te dizendo assim, ó: o teu propósito é o meu propósito. Antes de tu curar corpos, você vai curar almas que fazem o corpo adoecer. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Comece a declarar, a te posicionar de uma forma diferente, porque Deus te fez diferente. Glória a Deus. Faz a profecia que o Senhor precisava te entregar. Eu quero perguntar para vocês, dá mais uma salva de palmas para elas, por favor. Vamos honrar que Deus está fazendo para nós. Eu queria aqui perguntar, depois do que a gente viveu no final de semana, sobrenatural, alguém quer dar um testemunho? Quer se levantar aqui, vir aqui falar o testemunho que viveu esse final de semana? Oh, nosso amado Anderson, dá uma salva de palmas para ele. Ele é o nosso Pedro de hoje. Nossa, muita coragem. A paz, amada igreja. A paz. A paz, amada igreja. O último lá atrás eu não escutei falar. Paz, meu irmão. amada igreja. A paz. Então, gente, o final de semana foi transformador. É difícil falar. É difícil mostrar a nossa querida. Mas Deus, Ele age. Ele age com fé. E sabe aquele ditado? Que filho de peixinho, peixinho vai. Então, todo mundo olha assim, que a gente olha assim, nossa, eu tenho as mãos do teu pai. Nossa, tu tens o jeito do teu pai. Nossa, tu tens o caráter dele, tens
Glória a muito Deus. parecido com ele. Aleluia. Mas assim, a gente traz nessa vida não só as coisas boas, que são hereditárias. A gente também carrega uma hereditariedade do lado bom e do lado ruim. E eu digo assim, como é bom a gente revisitar essas lembranças, tanto boas quanto ruins, né? E a gente poder sair de lá curado. E esse é o termo, sair de lá curado. Aleluia. Por que curado? Porque a gente revisita todas essas lembranças ruins, né? Essas lembranças que a gente carrega de uma família, não sabe você, sabe do teu pai, sabe do teu avô, sabe do teu bisavô, mas a Bíblia fala que a gente carrega isso. E eu vim de pais separados, o inimigo mexeu na minha família, dos meus pais, mexeu na minha família antiga também, e eu tive que perdoar tanto meu pai, tanto minha mãe, inclusive tive que perdoar até minha ex-mulher. Por quê? Porque a gente não consegue viver uma mágoa com rancor dentro da gente. E em nome de Jesus, eu consegui, eu acho que, perdoar. Isso foi apenas um dos perdões que a gente conseguiu tratar. A gente conseguiu se perdoar, né? É algo assim muito, muito, muito difícil. E fica aquela pergunta, né? O que você quer tratar? O que você quer perdoar? Eu estou falando apenas um único ponto, né? Tem a parte pessoal, a parte de pai e mãe, tem a parte... Nossa, dá para falar assim muito, né? Mas essa parte pessoal, ela me move muito, porque primeiro a gente tratou. Nosso alicerce tem que ser o nosso ganha-pão, tem que ser a nossa força maior. O inimigo mexeu lá, mexeu na família do meu pai, da minha mãe, e mais uma vez, então acho que eu tive que perdoar essas pessoas lá atrás, perdoar eles, porque a partir do momento que tu faz o lifetime, tu sai de lá uma nova pessoa, mesmo tu sendo batizado ou não batizado, tu sai de lá novo, tu sai de lá revigorado, tu sai de lá um novo homem. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu pergunto para vocês, né? O que vocês querem tratar? Qual é a área da sua vida que vocês querem tratar? O que vocês têm que perdoar? Não só o pai e a mãe, mas o tio, a tia, um parente, um chefe, uma filha, um filho, né? Não fiquem com essa culpa dentro de vocês. Perdoem. Perdoem, porque o perdão é algo que Deus mostra para nós na Bíblia, e com o perdão depois vem um amor assim de cachoeira, de enxurrada. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Glória a Deus. É só bênção. É só bênção. Aleluia. E eu sei exatamente o que esse homem está falando hoje. Porque eu já estive lá, exatamente neste lugar. Porque eu também fui abandonada pelos meus pais. Quando eles se separaram, eles não pensaram que eu ia ser uma parte de uma fratura, que eu ia honrar uma geração inteira. Aleluia. Mas eu agradeço por eles terem me feito passar por isso. Porque Deus me fez criar uma consciência que eu pude fazer uma quebra desse contrato, desse jugo, para que gerações passadas fossem libertas e as minhas próximas gerações também. Porque, se você ainda não sabe, eu estou cansada de falar, mas nós temos pessoas novas aqui. Isso é bíblico, honrar pai e mãe. Por quê? Porque a nossa primeira abundância, nossa primeira prosperidade vem da onde? Do seio materno. O primeiro alimento que a gente tem da nossa mãe. E quando a gente não consegue perdoar a nossa mãe, nós não estamos perdoando o nosso merecimento de nós sermos prósperos. Nós criamos um jugo, uma condenação mediante a nossa prosperidade. Mas Fabrícia, eu não conheço a minha mãe. Perdoa, mesmo assim. Pede para o Senhor: Senhor, eu não conheço a minha mãe, mas eu quero perdoar ela, porque ela não teve conhecimento da dor que ela me causou. E se você conhece a sua mãe, eu não estou dizendo para você conviver.
Eu não consigo conviver com a minha mãe, não por falta de não querer. Muitos anos eu tentei conviver com ela, mas infelizmente ela não me permite esse ato, por uma situação de me colocar em risco várias vezes. E tá tudo certo. Eu amo ela do jeito que ela é. Porque se ela não tivesse me dado a vida, hoje a pastora não estaria aqui sendo como de Deus. Do jeitinho que ela é. O meu pai é a mesma coisa. Quando eles se separaram, ele se foi. E a gente não nasce pai e mãe, mas a gente se torna pai e mãe. Entre erros e acerto, hoje nós somos pais também. Não erramos, não acertamos o tempo inteiro. Então, perdoar nos faz ser mais forte do que o jugo que o inimigo coloca sobre nós. E quando nós perdoamos, nós tiramos cadáveres das nossas costas. Porque são energias. Aonde eu vou, aquela pessoa vai nas minhas costas, porque eu perdoei. E eu acumulo mais uma pessoa, mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, e isso vai putrificando, vai nos adoecendo. Se nós perdoamos, nós tiramos esse cadáver. O perdão não é para o outro. O perdão é a tua liberdade. É o teu alívio. É menos 1, é menos 2, é menos peso. É mais saúde para você, física e mental. É celeiros cheios. Nós dormíamos ricos, acordávamos pobres. Uma montanha-russa enlouquecedora. Por quê? Porque a gente não dava honra a quem nos deu a vida. Glória a Deus. E aí, cai o jugo sobre nós. Se vocês entenderem só esse pouquinho, o teu celeiro, o teu posicionamento, o teu poder, o teu governo, a tua autoridade já começa a prevalecer. Amém? Tem mais alguém que quer dar um testemunho aqui, irmãos? É o Edson, vem lá, irmão Edson, dá uma salva de palmas pro Edson. Olha, deixa Deus escancarar as portas do céu para nós. Amém. Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente gostaria de agradecer a palavra da Dani. Tá? Conseguiu me ver? Ele chorou lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Eu sou chorão por natureza, gente, então deixa Deus nos usar, né? A grande palavra assim, que vem no meu coração sobre esse evento que foi transformador é buscar o perdão para conseguir a libertação. Então, sim, todos nós trazemos do nosso passado, né, o ambiente que vivemos, com as pessoas que nos relacionamos, né, com os nossos pais, enfim, a gente acaba trazendo para dentro do nosso baú, do nosso espírito, coisas que não ajudam a gente a seguir em frente. E se você não perdoa, você vai cada vez mais juntando lixo no teu baú e coisas que não te agregam e te puxam para trás. Eu tive casamento destruído, eu tive relacionamentos com meus filhos que não hoje, a Fabrícia, a pastora Fabrícia que convive comigo, né, o pastor Vitor que convive comigo sabe o que eu estou falando. E eu costumo dizer que depois que eu comecei a conviver mais com eles, eu virei um outro homem. Glória a Deus. Então esse final de semana foi transformador. Foram horas e horas e horas de louvor, foram horas de ministração, palavra forte. Só quem participou sabe do que a gente está falando. Amém. Madrugadas lá dentro e a gente ouvindo ministração e a gente ouvindo louvor. E o fogo do Espírito Santo cada vez mais forte no nosso coração. Glória a Deus. Foi muito poderoso. Então quem puder participar, gente, participe. Porque você sai de lá transformado. Glória a Deus. Você sai de lá aliviado. Você se despe de todo o conforto que você tem da tua casa. Porque a gente vai para um ambiente muito simples. E não é por acaso que isso existe. A gente se livrar do nosso orgulho, né, dos meus bens, das minhas coisas, do meu conforto, do meu carro importado, enfim. Não, lá todo mundo é igual. Glória a Deus. E deixa Deus agir. Amém. E Ele age. E foi poderoso, gente. Foi muito poderoso. Hoje eu consigo dizer que na própria segunda-feira, quando eu acordei, disse, nossa, eu estou mais leve. O dia está começando diferente. O final de semana foi transformador. A gente podia estar em casa, né, no conforto da nossa casa, assistindo alguma coisa, fazendo uma janta, enfim. Queria dormir mais cedo, né? Mais cedo o dia. Ainda bem que não me deixaram, porque o final
o final, o grande finale, né? O grande finale. É bênção. Quando eu achei que não tinha mais nada para acontecer, Deus reservava os últimos 30 minutos para algo que realmente me derrubou completamente. Pessoas que eu não tinha mais contato há muito tempo. Oh Deus, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus filhos distantes. Essas cartas que no final a gente nem esperava, que começaram a vir de amigos, filhos, pessoas que a gente deixou lá atrás. Eu não tinha mais lágrimas para tanto choro. E eu queria dividir com vocês o quanto isso foi libertador. Você dá o perdão, pedir o perdão, porque nós erramos. Nós somos seres humanos que erramos. Então, pedir o perdão e dar o perdão para conseguir a libertação é algo que te alivia, te traz a paz, te aproxima de Deus. E é isso que a gente fez no final de semana. Glória a Deus. E valeu cada minuto que a gente esteve lá. Valeu cada real que a gente investiu. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é poderoso. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, pastora Fabrícia. Nossa, obrigado, pastor Vitor. Oh, glória a Deus. É, Jesus. Às vezes você está assim, escutando. Eu vim aqui para escutar testemunho. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. A cura do outro é a tua cura. É verdade. Você só consegue curar se você estiver curado. Você nunca vai curar para você. Você sempre vai curar para o outro. Se você não escuta a cura do outro, você não se percebe. Você não se enxerga. Você está sendo prepotente. Tem mais alguém que quer ser Pedro aqui hoje, ter coragem de vir aqui na frente? Hein? Conta pra mim. Vamos lá, Mário. Vamos lá. Depois eu prometo recompensar vocês aqui na ministração, porque é importante. Já junto aí. Fala. A paz, queridos. Paz. Lifetime é só quem viveu para saber o que foi. E eu quero ver rostinhos daqui indo no próximo. Quero ir de novo, ver de novo. Porque eu creio que o Senhor vai fazer novas coisas. O Senhor está sempre trabalhando no nosso meio. E como o Anderson viveu aquele tempo, eu também vivi. Eu também fui curada. Eu também perdoei. Eu descobri muitas coisas sobre mim lá, porque às vezes a gente esquece de olhar para dentro. Então, veio um complexo de inferioridade, veio medo, veio culpa, veio tudo à tona, gente. Mas é assim que a gente é curado para curar. É dolorido? É, mas é necessário para a gente ser luz, para Deus fazer o que Ele precisa fazer através da nossa vida, para fazer os planos dele. É necessário a gente passar o processo. O processo pode ser dolorido, mas é transformador. E, sabe, eu estava meditando ali no Edson. O Edson queria ir embora. Eu vi o quanto ele queria ir embora. Amigo, a gente nunca sai da presença de Deus diante de uma luta. Tu foi lá buscar uma bênção. Não dá para correr. Se você está numa luta, gente, quero te dizer uma coisa. Tá numa luta hoje, fica na presença. É nos últimos segundos que o Senhor honra. A luta ainda não terminou, fica na presença. O Senhor, Ele sempre honra a gente. Não tem nada que é impossível para Jesus. Eu tive a minha vida transformada. Às vezes é nos últimos socorro. Você não aguenta mais. Eu não aguento mais, Jesus. Você aguenta. Você aguenta, porque você vai ser testemunho para outras pessoas.
Eu quero te dizer que não dá para sair da presença de Deus. Pode ser na bênção, pode ser na luta. A presença de Deus é o que transforma a gente. Hoje eu tenho uma vida bem melhor do que o meu passado. Mas não dá para sair da presença. Depois que tu conhece Jesus, tá? Tu sabe o quanto é bom. E lá a gente viveu muita bênção. Muita bênção. Então, vai pro Lifetime. E é simples. Mas é um agir de Deus, é o Espírito Santo, é o sobrenatural, é o louvor que toca, é a palavra que conforta, é o transbordo. Só você indo para lá, você vai entender, e eu tenho certeza que você vai voltar assim como eu voltei. Ó, marchando. Eu vou marchar por obediência a Deus, porque eu sei que o Senhor tem muito para fazer através de mim. Amém. E através de vocês também que estão aqui. Amém? Minha pastora linda, maravilhosa. E meu pastor, Fabrício e Vitor, obrigado por tudo. Glória a Deus. Eles são bênçãos, né? Por mais. Anderson, Mariane, por Edson, por mais. Pessoas de coragem, de se expor, de não ter medo de falar de Jesus. Porque se a gente tem vergonha do nosso milagre, como que a gente vai receber ele? Hein? Se a gente tem vergonha de falar de Jesus, como que a gente vai receber o milagre de Jesus? Não tem como. A gente recebe honra, quem a gente dá honra. Consegue entender isso? Hoje eu quero trazer para vocês, quem tiver sua Bíblia, sua bazuca aí na mão, eu quero saber se nosso combinado, quem vem sempre aqui, ou está onde eu estou ministrando, eu tenho um combinado. Porque a ministração não é para mim, a ministração é para Deus. Eu estou aqui sendo só um instrumento dele. Mas se você estiver entendendo que o Senhor hoje está falando com você, eu quero que você abra a sua boca para Deus, não é para mim. E não fique com vergonha de Deus, porque Deus não tem vergonha do seu pecado. Ele não gosta do seu pecado, mas Ele ama você, que é pecador. Então não tenha vergonha de Deus. Se você entendeu que Deus está falando com você aqui essa noite, eu quero que você dê um aleluia, um glória a Deus, um amém. Estamos combinados assim? Porque se eu não escutar nada, se eu estiver aqui sozinha, eu vou achar que vocês não estão entendendo o que Deus quer falar com vocês, o que Deus quer fazer na vida de vocês. Tá bom? Posso contar com vocês? Amém, aleluia, glória a Deus. Eu escutei, igreja. Eu gosto, gente, eu sou pentecostal, eu sou reteté, eu sou canelinha de fogo. Se não tiver a presença do Espírito Santo aqui, eu não fico. Aleluia. Amém? Então tá. Abre a bazuca de vocês aí, a Bíblia, Marcos 10, 13 ao 31, nós vamos falar hoje. Desculpa, 10, 17 ao 31. Capítulo 10, Marcos. O jovem rico e o reino. Quem já escutou isso? Eu estava orando. Nós fomos para São Paulo na quarta-feira. E era 3 horas da manhã, eu não conseguia mais ficar na cama. E aí, eu olhei para o lado, eu começo a fritar salame, o Vitor já sabe, eu falei, amor, eu acho que eu vou descer para tomar um café. Mas que nada, eu estou agoniada para orar. Estou sedenta porque eu sei que o Senhor quer falar comigo e eu quero saber qual que é. Aí eu boto meu roupão e desço, né? Vou lá para a mesa da cozinha, boto um cafezinho a fazer e abro a Bíblia assim, eu falei, fala, Senhor. Fala, o que tu queres de mim? Glória a Deus. E a gente tinha vindo Lifetime. Quando a gente foi pro Lifetime, eu já fui preparando as minhas ovelhinhas, já fui falando assim, olha, presta atenção. Porque a gente vive no rico, a gente vive, né, no palácio, na soberania. A gente não sabe o que é viver em Jesus. É Deus. E aí eu falei assim, olha lá, é tudo intencional. Então não se apegue em nada. E aí já foi aquele furdunço do Senhor para caber dentro do carro, que veio lá no Yom Kippur, quando o Vitor falava assim, quando a gente saía daqui para ir para a sede, com 5 pessoas dentro do carro, a gente botava 6, o Vitor chegou uma hora e falou assim, Senhor, me dá um carro de 7 lugares. Aí o Senhor fala assim, pedido a pedido, não vai ficar arrependido. O Senhor trouxe um carro de 7 lugares em outubro, aqui na frente da igreja. O cara veio aqui, trouxe, ficou no culto. Ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele assim, Vitão, paga ano que vem como você puder.
É esse tipo de coisa assim que Deus faz. Deu o carro de 7 lugares para nós. Começamos a pagar em fevereiro desse ano. Glória a Deus. Olha aí. E aí, esse carro de 7 lugares, que é a nossa caravana no tempo da fé, a gente foi enfiando tudo dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E aí tinha as malas ainda. Que tinha o travesseiro, que tinha o cobertor, que tinha o lençol. Tinha que levar uma comidinha, uma aguinha. Olha o povo de Deus, para enfiar esse povo dentro do carro. E mais a glória que o povo carregava, não foi com 2 conversas não. Mas a gente foi. A gente foi louvando, a gente foi rindo. E a gente chegou lá e foi só bênção. Aleluia. Só bênção. Então, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu digo assim: fala, Senhor, pode amaciar meu lombo que eu deixo. Eu já entendi tudo. Vem comigo. O verso 17 de Marcos 10, 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, ele se ajoelhou e fez uma pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Quando ele se ajoelha, isso me remete muito a nós. Quantas vezes nós questionamos o poder, o dom, a voz do mestre da autoridade que está na nossa frente? Quantas vezes nós não temos temor por aquilo que o Senhor nos coloca à nossa frente e nós não temos reverência? Nós nem nos ajoelhamos para receber. Esse homem, ele se ajoelhou e perguntou, ele teve a humildade de perguntar. Muitas vezes nós não temos a humildade de nos prostrarmos a nosso mestre, a nossa autoridade, porque nós achamos que nós estamos nos humilhando, estamos nos rebaixando. E esse homem nos ensina que quando nós queremos receber a nossa herança, nós temos que dar honra, nós temos que dar glória, nós temos que nos ajoelhar e falar assim: Senhor, qual é a minha herança? Qual é a minha glória? O que tu tens para mim? Com humildade, com verdade e coragem, que eu sempre coloco aqui. Sabe por quê? Porque muitos querem o reino, muitos querem a glória, muitos querem a paz, mas não estão dispostos de viver a paz. Quer ver uma coisa? Estávamos lá, num ambiente que não tinha luxo, mas muitas pessoas estavam lá porque queriam paz. Eu escutava de muitas pessoas que: pastora, a minha casa eu não aguento mais. O meu filho, eu tive que amarrar com corda. Eu escutei desse tipo de testemunho lá. Acorrentado, só falta comprar uma corrente. Ele já vendeu tudo, a bicicleta dele, ele tinha um carro, vendeu o carro, vendeu a bicicleta. Não aguento mais. Outros vêm para mim e falam: meu marido bebe, me bate, me separei porque eu fui traída. Ou seja, colocavam a sua casa como sendo o verdadeiro inferno. Só que, veja bem, nós estávamos lá e era tudo muito simples. Quem viveu lá sabe o que eu estou falando. O chuveiro era simples, que a cama era simples, que o alimentar era simples, tudo intencional. Quando Jesus falou para os seus discípulos: larguem tudo e venham comigo, era mais ou menos isso. Quer receber glória? O quanto você está disposto de liberar o seu passado para receber a glória do novo? O que eu estou dizendo para vocês aqui é: esse povo chegou lá, reclamou do chuveiro que não funcionava direito, reclamou da cama, reclamou da alimentação, reclamou porque foi dormir tarde, reclamou. Sabe por quê? Porque tem gente que quer a paz, mas ama viver no inferno. Vai buscar a paz, mas ainda está lá na sua casa no inferno. Ei, o que esse homem aqui está dizendo é: para você viver a sua vida eterna, você precisa entender que você precisa abrir mão de algumas coisas. Quer ver uma coisa? No 18 diz assim: Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe? Lá eu vi
Mas o apóstolo cobrou isso. O apóstolo não sei o quê, que o missionário não sei o quê. Ei, o tempo inteiro eu vi pessoas reclamando. Eu estou colocando lá como exemplo, mas nós fizemos isso com a nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós ficamos achando, querendo o bom no ser humano que é cheio de pecado, e não olhamos. Não é se você tem dinheiro ou não. Nós já contamos esse testemunho aqui ano passado. Sabe, irmãos, vocês estão aqui. Quando nós chamamos pelo dízimo, para o migrador, o devorador, o gafanhoto não mexer, para remir as finanças de vocês. E aí eu não julgo quem dá 10 centavos, quem dá uma cartela vazia, ou quem dá 50, quem dá 100, não. Eu oro para que o Senhor te dê condições e consciência para você entender o quanto você está disposto a garantir o teu celeiro cheio. Para que você não tenha sócio, migrador, devorador, comendo o que é seu. Aleluia. Por quê? Porque nós abrimos aqui, nós poderíamos estar em casa, chegamos em São Paulo, nós acordamos 5 horas da manhã para pegar o voo e estar aqui hoje. E nós não ganhamos nada com isso, a não ser o meu lugar e o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Porque eu estou aqui servindo ao Senhor. Amém. Porque nós não ganhamos nada com isso. Nada. Nenhum real. E é o que está falando aqui, ó. Quão difícil entrará no reino dos céus que tem riqueza. Não é sobre dinheiro. É a obediência. É o quanto eu fui curada e entendi que eu não fui vítima de nada. Porque se o Senhor me deu essa carcaça, quem vai sustentar ela é o Espírito Santo. É sobre Ele que me sustenta. Se tirar Ele de mim, eu não sou nada. E se você entender que você está sentado aí para ser alimentado, para alimentar, você entendeu tudo. Glória a Deus. Agora, se você veio pelo foco que você quer, profecia, Glória a Deus. você quer saber quantos milagres o Senhor vai fazer, quer colecionar e não multiplicar, diferente, hein? Glória a Deus. Se você quer colecionar e não multiplicar, é diferente. Verdade. Aí você não entendeu nada. Glória a Deus. A nossa porta hoje abre. Aqui é um lugar de capacitação profissional. Na hora do almoço, isso aqui é um refeitório. Mas todas as quintas, isso aqui é a casa do Senhor. Amém. A casa do Senhor. O lugar que eu e o Vitor nos deixamos ser usados para poder o Senhor fazer transformação na vida de vocês. E mesmo que vocês ainda não aquebrantaram esse coração, pode ter certeza, não se preocupem com isso, que o Senhor já está preparando. Já está preparando, já está cuidando de você. Glória a Deus. O 26 diz assim: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não. A salvação, irmão, não vem pelo esforço humano, vem pelo sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando nós fomos para o Lifetime, nós fomos cheios das nossas verdades. Porque eu tenho isso, porque eu sou isso. Eu não consigo perdoar. Eu não sei perdoar. Não consigo. Não sei se é possível perdoar. Irmãos, o que nós tivemos, pode ver, os testemunhos que foi só de perdão. Sabe por quê? Porque não somos nós que perdoamos. Quem perdoa é a presença do Espírito Santo sobre nós. Se você for pela presença da sua força, você não consegue perdoar. O que eu estou querendo dizer para você é que você ainda não entendeu. Se você está com alguma coisa na sua vida que não está prosperando, se é na sua aliança, se é no seu financeiro, se é no seu relacionamento com o filho. Sabe, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá nós fomos convidados pelo apóstolo, ele passou uma mensagem para mim e falou assim: ó, filha, você pode ser, ele passou para a Ana e falou assim, ó, pergunta para a filha se ela pode ser obreira. Eu digo, mas eu acho que posso, já estou de armadura e tudo. Amém. Chegando lá no meio do povo, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, e nunca mais esqueçam disso. Por um momento, como intercessora, tinha pessoas que a gente olhava e via que, tipo assim, estava assim, ó, preocupando com o pecado dos outros, não olhando o seu. Essa, irmãos, voltou para casa sem nada, de cesto vazio.
Porque ela não se doou para ser doada, para multiplicar. Tinha gente lá, com o rabo dos olhos, assim, não se entregava, não caiu uma lágrima. Tinha gente com vergonha de cair no chão. Pô, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém for orar por você, peça para cair. Porque quem cai não é você, é o seu pecado. E tinha gente lá dizendo, não vou cair. Ah, capaz, eu sou plena. Irmãos, não fica segurando teu pecado, não. Deixa ele cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Larga ele de uma vez. Para de ficar segurando ele. Aleluia. Numa dessa, um ser com humildade, coragem de verdade caiu no chão. E quando eu fui interceder por aquele ser, uma pessoa tocou na minha mão e falou assim, ó, aqui você não é autoridade, não. Uma pessoa de Deus, estava lá como eu, obreira. Olhei para a cara dela, falei comigo assim, né? Tá repreendido, Satanás. Sabe por quê? Porque uma casa dividida não prospera. Ela não entendeu nada. Aleluia. Eu não estava ali por ela, muito menos por ela, para a moça que estava ali. Eu estava ali pelo pecado, por Jesus. Porque eu estava repreendendo em nome de Jesus. Eu não estava ali por mim. Não era por mim não, gente. A gente dormiu 1h30 só. E ela estava achando que porque eu tinha dinheiro, eu estava ali por causa de mim. Eu paguei o lifetime como todo mundo. Eu estava ali me doando. E ela estava preocupada com ser majestade. E aí, tenho certeza que a casa dessa irmã não é próspera. Não tem paz. Porque uma pessoa dessa não entendeu nada. O que é uma intercessão em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é repreender um pecado. Entende o que eu estou falando para vocês? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu falei que eu não era tão fácil assim. Eu não afagava o coração de ninguém, não, mas eu dava injeção. Não é? Injeção de amor não é bom? Amém. A gente ter clareza das coisas. Aleluia. Amém, Jesus. Vem comigo. Versos 28 diz assim: E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Sabe por quê? Porque ele expressa o desejo da recompensa. E Jesus, ele repreende, não repreende? Deus, ele recompensa quem não segue de verdade. Quem o segue de verdade. A vida em Cristo pode exigir perdas, mas traz às vezes mais com perseguições. Sabe, quando eu decidi dar minha cara a tapa, quando eu decidi subir nesse altar, irmãos, eu fui perseguida. Sabe por quê? Porque sabia que tinha um Deus dentro de mim que tinha transformado a minha vida. O inimigo se levantou em pessoas improváveis para me afrontar. Essa irmã que tinha minha autoridade, dizer que eu não tinha poder em nome de Jesus, sai de ré, Satanás. Glória a Deus. Tem pessoas no social falando dos meus pecados. Ei, não olha para os meus pecados não, porque eu sou pecadora. Eu já nasci em pecado. Mas eu decidi pela vida nova, pela boa nova. E hoje eu quero te dizer assim, ó, não, Jesus não quer saber do teu pecado, quem você foi, o que você fez, mas é o que Ele vai fazer na tua vida, é o que Ele vai transformar, é o quanto você está disposto a largar o teu velho, aquele que não te representa mais, para que Ele possa te transformar. O Senhor não quer saber aonde você foi, aonde você pisou, os contratos que você fez, as palavras malditas que você lançou, o quanto você traiu, o quanto você se prostituiu. O Senhor não quer saber disso. O Senhor não quer saber da sua conta bancária. Ele não quer. Porque, irmãos, nós já quebramos. Já quebramos. De passar vergonha do banco vir buscar o caminhão na frente da nossa empresa. Para que hoje a gente dissesse para vocês, ó, nós temos uma frota com quase ou mais de 60 veículos. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Mas nós já tivemos o caminhão levado pelo banco, para que o Senhor pudesse transformar a nossa vida. E nós temos testemunho de dizer assim: ei,
Quer saber aonde está a tua glória? Quer saber onde está a tua honra? Se você não está enxergando, onde com quem tem? Porque o Senhor dá honra para aqueles que possam ser bálsamo. Assim como o Senhor colocou nas mãos dos discípulos, só repartindo pão e dando a eles o milagre. Ei, anda com quem carrega esse milagre, que o Senhor vai transbordar na tua vida. Se você não sabe como fazer o milagre, ande com quem sabe. Ande com quem aprendeu com Jesus. Não ande mais sozinho. Olha as suas companhias. Olha com quem você tem andado. Olha aonde você tem andado. Olha o que você tem falado da sua boca. Seja como esse homem. Pergunte, se proste, se lance ao chão. Pergunte como que você pode receber a sua herança. Tenha humildade, coragem e verdade. E se as palavras não forem bonitas, porque o teu pecado não é bonito, mas o Senhor te ama e Ele quer fazer um renovo na tua vida. Eu já falei aqui que não fez um barco bonito. E todo mundo esperava pelo bonito, mas foi aquele barquinho gigante, feinho, que salvou uma multidão. Jesus não veio vestido de ouro, mas foi aquele homem simples que falou assim, ó: se você entender de largar tudo, a tua honra maior, a tua glória maior está aqui comigo. E se você anda comigo, quem anda comigo anda com Deus, ele dizia assim. Sabe essa frase? Começa a entender isso. Quem anda comigo anda com Deus. Nunca vai te faltar nada. Porque quem serve a Jesus, quem serve a Deus, nunca anda de mãos vazias. Nunca anda de mãos vazias. Vamos caminhar para o final. Aleluia. Fernanda e Simone. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Sabe por quê? A ordem, ela é invertida. Deus exalta os humilhados e derruba os exaltados. Vou falar de novo. Deus exalta os humilhados e derruba os exaltados. Ei, o que Deus está dizendo aqui é: a tua soberba está caindo por terra em nome de Jesus. O teu orgulho hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Mas se você se humilhar, se você se prostrar, se você seguir as minhas palavras, os meus mandamentos, os teus celeiros